da decomposição da luz. Tá? Então, esse num prisma. Então, um prisma, ele conseguiu decompor a luz. Bom, esse é assunto de física, não meu. Então, tá. Finalizamos aqui na semana passada, né? O nosso objetivo aqui era resolver essa equação, esse problema, com essa fórmula, né? Esse é um problema de mecânica dos fluidos, hidráulica especificamente, um problema de hidráulica. E nesse caso aqui, essa aqui é a fórmula, colocou-se as pecinhas no lugar e tinha que escolher qual das equações representava, né, esse problema. Pois bem, então aqui nós fizemos isso na semana passada, né? Nós colocamos cada uma das pecinhas, modelamos e chegamos a uma equação. Então vamos retomar, tá? Vamos dar uma retomada nessa questão aqui lá no Excel, né? Então, nosso problema é esse aqui. Eu vou lá no Excel. Então, aqui. Então, vou vir aqui. Inserir. Vamos botar a nossa equação aqui. Né? Tá. Então tá, nós queremos resolver esta equação aqui. Bom, então, o que nós vamos fazer? Vamos começar trabalhando, vamos fazer pelo método da bissecção. Então, se eu for fazer pela bissecção, eu vou começar contando as linhas. Eu vou colocar um X de imagem negativo. Tá? Depois eu vou colocar um X de imagem positivo. Depois eu vou colocar um X médio. Né? E aqui eu vou colocar, então, a função, né? Bom, então tá. Bom, primeira linha. Aí vem a pergunta. Quem eu vou colocar em X com imagem negativa e quem eu vou colocar com X com imagem positiva? Foi dada essa informação para vocês? Não, não foi dada. Como nós vamos descobrir? Como vamos chutar isso? Bom, a gente pode chutar aqui 1, 2 e ver o que acontece. Isso é uma forma de chute. Né? Chutei. O que eu quis me deu vontade. Tá. Pode ser que aqui a gente perca muito tempo, ou não. O que nós vamos fazer? Eu vou ir lá no GeoGebra, né? Vou vir aqui no GeoGebra e vou fazer o seguinte. Vou fazer o gráfico daquela curva e ver o comportamento dela. Avalie esse comportamento. Tá? Então, qual é a curva? Então, sempre começa com y, né? Nesse caso, ela é uma equação explícita, né? Então, é y 0,15 vezes x, deixa eu só pegar aqui, vezes x mais 20, né? Vezes 20 mais x, elevado isso a, deixa eu só pegar aqui, a 2/3. Elevado a 2 que divide 3. Ok. Tá. Depois disso, tem o quê? Tem mais uma parcela. A outra parcela é menos 0,8x elevado a 5/3. Ok. Beleza, está aqui. Está aqui o gráfico. E aí nós podemos ver a intersecção. A intersecção está aqui, né? Ela está entre 0,5 e 1, a grosso modo. Dá para ver que 0,5 tem uma imagem positiva. Tá? 0,5 tem uma imagem positiva. E 1 tem uma imagem negativa. Então, por causa dessa observação aqui no gráfico, onde eu vejo 0,5 tem imagem positiva e 1 tem imagem negativa,
eu vou chutar, e aí a escolha é minha. Se você quiser escolher outro número seguindo essa lógica, quem tem imagem positiva e quem tem imagem negativa, fique à vontade. Então, eu olhei no gráfico que 1 tem imagem negativa e 0,5 tem imagem positiva. Vale. Professor, não, eu só tenho uma dúvida, quando eu estava fazendo o GeoGebra ali, e aí Hum. quando é uma parábola e ele possui duas raízes ali, qual que é o período que eu pego ele daí? É o do Quando primeiro tu tem ponto? duas raízes, Isso, bom, aí tudo depende do contexto do teu problema. Se tu está calculando o tempo, tem que ser tua raiz positiva. Se não está te dizendo nada, tem que calcular as duas. pega as duas, Entendeu? os dois intervalos daí. Isso, tem que pegar os dois. Tá? Bom, então tá. Então, o meu x médio, a gente calculou uma média entre os dois, divididos por 2. E a minha função? Minha função é aquela ali, né? 0,15 vezes, né? 20 mais o x médio elevado a 2 que divide 3 menos 2,08 vezes x médio elevado a 5 que divide 3. Ok. Finalizou. Aqui. Agora, então vamos fazer o contador, né? O contador de iterações. Bom, então, quem vai vir aqui? Aqui corresponde aos limites do intervalo na qual a imagem é um número negativo. Então, é C, né? Se a f de xm for negativa, então este valor vai ser, né, essa célula vai assumir o xm. Caso contrário, caso isso não seja verdadeiro, assume o anterior. Ou seja, teve que ir o 0,75. Agora, se o f de xm for positivo, né, esse é o nosso teste. Se isso for verdade, então o xm assume esse lugar. Caso contrário, permanece, né? Caso o f de xm seja negativo, permanece o limite anterior, que nesse caso vai permanecer o 0,5. Então tá, então está resolvido o nosso problema. Vamos calcular o erro, né? Sempre é importante porque o erro é o critério de parada. Então, o erro sempre é um ABS, né? Um valor absoluto, entre o xm atual menos o xm anterior, vezes 100, né, 100%, dividido pelo ABS do atual, sempre pelo atual. Então, meu erro inicial foi de 20%. Né? Então, vamos ver até onde vai. Se nós formos fazer um critério de parada de 0,1%, né? Então, o meu erro não pode ultrapassar 0,1%. Então, se o meu erro não pode ultrapassar 0,1%, nós encontramos a resposta na nona interação. Né? Na nona interação, nós temos a resposta. O que essa resposta está dizendo para nós? Vamos ver. Dentro do contexto do problema, né? Quem é o x? Deixa eu dar uma olhada aqui no PowerPoint. Dentro do contexto do problema, né? O x é a profundidade, né? Então, olha aqui no problema. O x é a profundidade em metros. Então, nesse contexto, né, a gente pode fazer uma conclusão, né, dizendo o seguinte, né, conclusão. A minha conclusão é que, nas condições do... 1% não seria a 11ª linha? Era 0,1, né? Não, 0,1%. A 11ª linha é 0,01%. A 11ª linha é mais precisa, tá? É que na conta, quando eu calculo o erro, eu já coloco o porcento aqui. Eu já multiplico por 100, tá? Então, nas condições dadas, né? A profundidade
é de 0,693848, né? Com erro de 0,07%. Né? Esse erro, ele está diretamente ligado. Às condições de entrada. Se nós tivéssemos escolhido outras condições de entrada aqui, por exemplo, se eu tivesse escolhido, sei lá, 0,5 e 0,8, né? O meu erro, a minha resposta estaria na oitava, aumentaria um pouquinho só. Tá? Mas sem grandes perdas. Então, essa nona interação depende das condições de entrada de vocês. Por isso que lá no questionário eu defini as condições de entrada. Para que a gente pudesse ter um controle e ter pelo menos 5 alternativas. 4 alternativas. Certo? Mas no trabalho vocês não têm controle sobre a entrada. Vocês é que vão fazer essa hipótese. Vocês é que vão dizer qual é a entrada. Não precisa justificar. Vocês vão dizer, eu quero 1,05, né? Desde que esteja correto, ok. Mas se você não quiser, ok. Então, o exercício de escolha é de vocês. Lá, falem. Sem dúvida, então vamos adiante. Bom, feito no Excel, depois eu salvo aquele arquivo ali, tem o Silab. Então, o que o professor fez com o Silab? Vamos ver. Com o Silab tem várias coisas aqui. Isso aqui é outra coisa, tá? No Silab, o que acontece? A gente tem aqui o nosso bom e velho Silab, que a gente está usando. Aqui você já deve ter percebido que ele não edita, ou seja, você não pode escrever e apagar. Aquilo que está escrito, e só com clear, né, CLC, que você consegue apagar o que foi escrito. Bom, aqui nesse íconezinho aqui, né, então ele abre um editor. Né? Ele abre um editor. Bom, esse editor está aqui. Ele vai abrir essa janela. Nesse editor aqui, ele vai abrir uma janela em branco, você pode escrever o que você quiser, apagar, enfim, como qualquer outro editor. E aqui, então, escreve o algoritmo. Tá? Eu não vou entrar muito nos detalhes do algoritmo, vou deixar para quem gosta de programar. Né? Também posso disponibilizar esse algoritmo ali, né, para vocês depois, fica para quem gosta. Pode fazer usando esse algoritmo no trabalho? Pode, não tem problema. Mas depois eu vou deixar claro, quem usar esse algoritmo vai ter que apresentar o algoritmo, né? E o algoritmo tem que estar funcionando. E aí quando eu digo apresentar, é anexar o algoritmo junto. No Silab. Então, o que acontece? Qual é a estrutura dele? Aqui está a estrutura de entrada, né? Então, chute inicial, imagem negativa, imagem positiva, tolerância. O que é a tolerância? É o erro tolerado. Né? Qual é o erro que se vai tolerar? Né? Então, nossa tolerância era de 0,1%. Aqui a tolerância está entre 0,01%, ou seja, ele está mais preciso. Se eu for fazer esse problema que a gente acabou de fazer, deixa eu só ajeitar aqui que eu posso copiar a cor. Para trabalhar com duas telas. Bom, então, por exemplo, a minha imagem negativa aqui é 1. Mudei aqui. A minha imagem positiva é 0,5, é sempre ponto. Minha tolerância, eu continuo com tolerância 0,1, mas se você quiser deixar mais preciso ou menos preciso. Aqui vem a função. Aqui eu defini uma function, né? Function, né, é como se fosse, eu acho que nas outras linguagens você define essa function que vai ser usada agora. E nessa function eu vou definir então o meu problema, 0,15 vezes 20 mais x, né, elevado a 2 que divide 3,
menos 2,08 vezes x elevado a 5 que divide 3, ok? Aqui. Bom, então o que mais que acontece aqui? Vamos definir a function, né, minha função. E aí, o que acontece? Bom, aqui eu chamei de kernel, né, o núcleo. Nesse meu núcleo, eu tenho aqui o começo, né, vamos dizer assim, o preparo para aplicar o comando while. Bom, é um comando lá da programação que diz o seguinte, que ele vai repetindo todo o processo até que o erro, enquanto, né, while, enquanto o erro for maior que a tolerância, né, ele vai repetindo o processo. Então, dessa maneira, eu garanto que ele vai repetir, a minha resposta final vai ter um erro na ordem que eu desejo. Então, aqui você pode ver que ele está fazendo o método da bissecção, né? Ou seja, x igual a mais b dividido por 2. Aqui ele está lendo a f de x, ou seja, esse valor de x aqui. Esse x aqui, ele coloca aqui dentro da função, ou seja, ele vai calcular, né, pela função que foi definida. E aqui ele faz a decisão, né? If, né? Se meu f de x for menor que zero, então o x assume o lugar do a, aquilo que a gente faz lá com o c. Caso contrário, o b assume o lugar do x. E aí eu calculo o erro, né? Porque é o erro que faz o meu critério de parada. Então eu faço aí agora o meu x anterior, né, assume o lugar do x para poder calcular o erro. E eu conto quantas vezes eu preciso fazer, repetir o processo. E aqui embaixo eu tenho as saídas, né? As saídas estão com sprint. Bom, então, como é que a gente faz para executar aqui? Para fazer a execução é muito simples. Quem quiser depois, vem aqui nesse botãozinho aqui. Pode ser nesse, qualquer um dos dois. Esse aqui ele vai abrir para salvar e esse aqui ele já salva direto. Quando a gente clica aqui, ó, fez. Não sei o que aconteceu. Eu vou ter que ir lá na outra janela e verificar a saída. Aqui, ó. Aqui a saída. Tá? Então, o que ele deu para nós? Ele deu que o x é 0,6936, ou seja, aquela resposta do Excel está no caminho. Eu tenho 14 iterações, ou seja, ele repetiu o processo 14 vezes com esse erro aqui minúsculo. Por que deu um valor diferente com mais iterações? Porque nós definimos um erro muito maior. Vamos diminuir esse erro, botar em 0,1, tá? Que era o nosso erro tolerado. Então, vou rodar e vou ver aqui o que acontece. Então, aqui deu na 19ª iteração, né? E ele me deu um erro bem parecidinho, né? O valor continua orbitando na mesma... O resultado continua orbitando no mesmo lugar. Certo? Bom, essa é uma possibilidade para quem gosta de programar, né? Quem não gosta, quem não sabe, quem tem dificuldade, não precisa, só fica a possibilidade. Depois eu vou disponibilizar também esse algoritmo. E quem se sente mais confortável em trabalhar no Excel, continue trabalhando no Excel, que não vai haver prejuízo nenhum. Certo? Bom. Então tá. Então falamos tudo da bissecção. Vamos então agora para o famoso método de Newton, né? O método de Newton. Alguns escutam falar desse método, né, através de quem popularizou ele, né, que foi o Raphson. Né? O Raphson, na verdade, ele releu a obra de Newton, 150 anos depois da morte do Newton, e encontrou essa metodologia para encontrar raízes, mas só que o Newton não havia dado nenhum grande destaque. Mas o Raphson então publicou o artigo com esse resultado. E vale sempre aquilo que é publicado, né? Então, ele publicou esse resultado, mas com o nome de Newton, né? Método de Newton. Mas aí, então, passou-se a atribuir também a Newton Raphson.
né? Newton e Raphson, ou só o método de Raphson. Enfim, eu gosto de chamar o método de Newton porque foi o Newton que apresentou. O Raphson só passou adiante. Tá? Mas quando algum professor fala em Newton-Raphson, é o mesmo método. Certo? Bom, o que consiste o método de Newton? O método de Newton ele é um método poderoso, de rápida convergência, e que resolve o problema né, com uma precisão muito boa, né? E com um peso computacional muito menor do que a dissecção. A dissecção ela é um método computacionalmente mais carregado. Aqui, né, Newton nem sabia o que era um computador, mas ele fez um método, escreveu um algoritmo, que computacionalmente é, né, muito mais interessante. Bom, o que o método de Newton consiste? Ele consiste em aproximar por retas tangentes, né? O Newton ele é o responsável, né? Ele foi junto com o não Lipschitz, eu estou esquecendo o nome da pessoa, o Leibniz. O Newton e o Leibniz foram quem apresentaram, né? Foi quem fizeram o estudo da taxa de variação instantânea, né? Ou seja, das derivadas. E então o Newton ele estudou, foi o primeiro a estudar as derivadas e então, né, ele apresentou esse método a partir da análise da reta tangente. Se tem reta tangente, tem derivada. Então, o que ele fez? Né? Ele pegou um ponto inicial, né, um pontinho inicial aqui, ele foi lá na minha função e fez uma reta tangente. Né? Ele fez a reta tangente. A reta tangente, ela parou aqui. O que ele faz agora quando ela corta o eixo X? Então, ele foi lá no ponto. Vou pegar uma outra coisa aqui. Ele foi lá no ponto. Né? Pegou aqui esse X, veio aqui na função. Fez uma reta tangente. Desenhou a reta tangente. Aí aqui, quando ele corta o eixo X, ele desenhou outra reta tangente. Ele foi lá, desenhou outra reta tangente. Essa nova reta tangente cortou o eixo X aqui. Olha, repara que ela está perto da resposta. O que ele vem? Ele veio aqui e fez outra reta tangente. Até chegar na resposta. Então, ele é um método de aproximação por retas tangentes. Né? Então, o que consiste o método de Newton? Opa, antes de ir lá adiante. O que acontece? Né? Então, uma derivada, né, a aproximação grosseira da derivada, ela é dada por quem? Por se eu pegar, por exemplo, para calcular a reta tangente dessa reta aqui, né? A declividade dessa reta. Então, a declividade dessa reta calculada nesse ponto, né? Então, a declividade dessa reta em vermelho, calculada no ponto x1, vai ser o f de x menos 0, dividido por quem? Por xi menos o xi mais 1. Né? Então, isso vai me gerar a declividade. Fazendo a manipulação algébrica dessa expressão, né, se chega a essa expressão aqui. Também dá para encontrar isso a partir do polinômio de Taylor. Tá? Ou seja, muito fácil. Tá? Então, ele partiu da ideia, né, da ideia que claramente a gente sabe que a minha derivada, né, o meu f' é a declividade da reta tangente. Nesse caso aqui, ele pegando a fórmula básica de cálculo da declividade, né, ou seja, né, a variação em y sobre a variação em x, ele tem, então, essa fórmula recursiva. Então, vamos ver como tratar essa fórmula recursiva. Então, essa fórmula recursiva, né, ela necessita de um chute inicial. Então, aqui nós começamos com uma vantagem. É um chute, é um número. Enquanto na dissecção a gente tinha que chutar 2 números. Nós tínhamos que chutar um intervalo. Aqui é um número só.
Tá? É só um número. E a partir de então, nós vamos começar a repetir essa expressão aqui. Por exemplo, se eu quero calcular o x1, eu vou precisar do x0. Ou seja, vai ficar x0 igual, x1 igual a x0 menos a f do x1, do x0, sobre a f' do x0. Tá. Eu sei agora o x1. Como é que eu vou calcular o x2? O x2 vai ser quem? Vai ser o x1 menos a f de x1 sobre a f' de x1. Ah, como vai ser o x3? O x3 vai ser x2 menos a f de x2 sobre a f' de x2. Repara o seguinte, que ele está seguindo essa expressão aqui. Esse índice aqui é sempre o sucessor do que está do lado direito, né? Ou seja, i mais 1 sucede, né, o i. Certo? Então, para poder calcular o i mais 1, eu preciso saber quem é o i. Então, por isso, eu preciso do x0. Porque para calcular o x1, eu preciso do x0. Então, eu começo daqui. Então, x0, faço um chute inicial. Vamos supor, eu fiz um x0. Vou calcular um x1. Calculei o x1, vou para um x2. Calculei o x2, vou para um x3. E assim por diante até chegar próximo da resposta. Eu não vou chegar na resposta, vou chegar próximo da resposta. Certo? Então, essa aqui é a lógica de trás do método de Newton. Então tá. Então, para finalizar a nossa live, eu vou deixar vocês pensando nesse problema aqui. Então, determine a raiz da equação 2x menos cosseno x no intervalo 0,1 com um erro de 0,5%. Então, a primeira coisa é fazer a função, fazer o gráfico. Né? Feito o gráfico, nós vamos poder ter condições de dar um chute. Quando eu estou dizendo... Né? Também quando for feito o gráfico, também vai fazer sentido isso aqui. Ou seja, é uma raiz que está nesse intervalo aqui. Outro ponto que é importante destacar. Quando eu for calcular o método de Newton, eu tenho a f. Eu vou ter que ter, então, a f' de x. Ou seja, eu tenho que ter a derivada dessa função. E também escrevo uma relação de recorrência. Então, nesses 20 minutinhos agora que nós vamos ter no nosso primeiro intervalo, o que vocês vão fazer? Vocês vão, com aquilo que eu falei, né, fazer o rascunho de vocês desse problema. Como é que vocês vão aplicar o método de Newton nesse problema? Quando a gente voltar do intervalo, o rascunho que vocês fizeram, as hipóteses que vocês fizeram, a gente pode comparar, porque daí eu vou resolver